Olá pessoal, sou o professor Cartegiani Duarte, trabalhando aqui a nossa segunda videoaula desta disciplina, a disciplina que trata da gestão financeira e orçamentária empresarial 1. Então, só fazendo algumas considerações sobre a nossa primeira videoaula, né, fazendo uma breve revisão para que a gente possa avançar no nosso conteúdo. Lembra que na nossa primeira videoaula nós trouxemos inicialmente algumas considerações iniciais, onde nós dissemos que uma empresa ela é saudável financeiramente, né, quando ela tem uma boa gestão financeira. É importante que você lembre disso, principalmente você que será um grande administrador ou uma grande administradora. Nós falamos que a empresa ela tem que ter um gestor voltado para esse setor financeiro, para que a empresa ela possa crescer. Nós falamos também que a empresa ela precisa traçar objetivos, traçar metas, ela precisa fazer planejamentos para que ela cresça de uma forma sustentável. A empresa ela não pode pensar só no agora, mas ela também tem que pensar no futuro. Para isso, é importante que ela possa estar fazendo um planejamento, para que ela possa crescer e para que todas as pessoas que estão envolvidas na empresa, elas possam crescer juntas com a empresa. É importante que as pessoas que ali estão trabalhando saibam quais são as suas missões. É importante que elas saibam quais são os objetivos, quais são as metas. É importante elas saberem como funciona a estrutura da empresa, né? Então, pensando dessa forma que nós trazemos aqui essa breve revisão para que vocês lembrem do que foi trabalhado na nossa primeira videoaula. Nós falamos que a parte financeira da empresa ela é tão importante como a parte mercadológica, como a parte de partes também que possam compor essa empresa. Então a parte financeira é quem vai mostrar se a empresa ela está indo bem, se ela está indo no caminho certo ou se ela não está no caminho certo, se precisa ser feito algo para que a empresa melhore, né? Então nós tratamos exatamente sobre processos de planejamento financeiro e sobre o orçamento, né? Sobre a parte orçamentária. Nós falamos sobre uma situação hipotética onde nós trouxemos um personagem chamado de Senhor Antônio, né? Antônio José de Souza, que é um nome fictício para a nossa empresa. Nós dissemos que ele trabalhou 15 anos numa empresa, né? Mas depois ele resolveu abrir o seu próprio negócio. Só que ele já tinha uma certa preocupação com o meio ambiente, né? Mas não tinha feito um planejamento financeiro ainda para a empresa. Então, o senhor Antônio que pudesse orientá-lo a enveredar por este caminho. É por isso que ele convidou você como profissional. Lembra que eu falei lá na nossa videoaula 1, você como profissional da administração, para que pudesse auxiliá-lo nessa jornada, para que pudesse orientá-lo quanto ao planejamento financeiro da empresa. Então nós falamos que seria uma empresa de calçados, né, onde o senhor Antônio ele estaria já com essa empresa há algum tempo, mas ele precisaria de alguém que o orientasse para que a empresa ela conseguisse crescer, ela conseguisse traçar projeções para o futuro. Daí a grande importância de ter convidado você como profissional para ajudá-lo. E nós fizemos algumas perguntas, né, referentes ao nosso assunto, que nos trouxe a uma certa reflexão. Nós perguntamos qual seria a importância de um planejamento não só para a empresa, mas também para a pessoa. Imagine o planejamento na sua vida financeira. Será se isso seria importante ou se não seria importante, né? Mas baseando no conhecimento que nós trazemos nessa nossa disciplina, nós percebemos que tem uma importância sim. Nós trouxemos também uma outra pergunta, né? A pergunta dizia o seguinte: como compreender, desenvolver e aplicar os conceitos desenvolvidos pela disciplina que nós estamos cursando aqui a diversos ramos do negócio. Então, é de extrema importância que nós estejamos atentos ao conteúdo que está sendo trabalhado aqui, para que a gente possa compreender toda essa dinâmica. Nós fizemos outra pergunta: como você controla as suas finanças? Você faz um controle ou não faz? Ou você sai gastando por aí tudo que entra na sua conta, né? Todo o dinheiro que você consegue, você sai gastando por aí. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Nós falamos que um bom gestor de finanças pessoais ou empresariais,
é preciso acompanhar de forma constante o fluxo do dinheiro e utilizar as ferramentas necessárias, tanto na elaboração como na avaliação do planejamento que a empresa tem que ter. Nós falamos sobre conhecimentos prévios necessários, né? Abordamos sobre conceitos de planejamento financeiro e orçamentário, falamos sobre planejamento estratégico, lembra aquele que fica no topo da nossa pirâmide? Falamos sobre planejamento tático, que é aquele que fica no meio da nossa pirâmide, e também falamos sobre o planejamento operacional, que é aquele que vai lá e que executa a missão, né? Nós falamos sobre a situação geradora de aprendizagem também e fizemos a seguinte pergunta: por que planejar? Por que eu devo fazer um planejamento? Né? Qual a importância do planejamento na vida das organizações, ou seja, das empresas? Né? E nós trouxemos também a situação lá do seu Antônio e tentamos, de uma certa forma, ajudá-lo a resolver, onde nós apresentamos duas situações problemas, todas voltadas para a situação do senhor Antônio. Nós falamos da situação problema número 1, ou seja, da primeira situação problema, depois trouxemos a segunda situação problema, sempre tentando direcionar para a situação do seu Antônio. Falamos o que é planejamento, nós dissemos que a partir do momento que se traça objetivos e metas, né, que há um desejo de alcançá-los, então aí está havendo certamente um planejamento. Então, para alcançar isso, o que deve ser feito? Nós também fizemos essa pergunta, se vocês estão bem lembrados. E nós falamos também quem vai ser o responsável pelas atividades propostas que a pessoa física ela chegue nesse ponto estabelecido. Né? Daí a importância de você também fazer essa reflexão para saber no seu trabalho como é que você vai poder atuar. Só relembrando, nós falamos o que deve ser feito, uma classificação quanto aos níveis de planejamento. Tanto o planejamento estratégico, que nós chamamos de PE, como o planejamento tático, que nós chamamos de PT, e o planejamento operacional. Tudo isso foi tratado aqui na nossa aula. Falamos um pouco sobre eles, né? Caso você tenha alguma dúvida sobre o nível estratégico, sobre o nível tático, sobre o nível operacional, lembra de dar uma assistida na nossa primeira videoaula, de ler o nosso material, que você irá conseguir entender bem melhor sobre o que nós colocamos aqui para você. Né? Então nós fizemos também uma reflexão. Nós dissemos o seguinte: o senhor Antônio sentiu a necessidade de fazer um planejamento financeiro, mas ele percebeu que precisava de ferramentas e de alguns recursos. E nós até falamos o seguinte: mas para fazer um planejamento não é só querer fazer de qualquer jeito, não? Não, pessoal, nós precisamos exatamente desses elementos para que nós possamos organizar o nosso planejamento. Então, só relembrando, depois da nossa situação problema, nós trouxemos outra situação, né? Foram duas situações apresentadas para vocês, para que vocês pudessem refletir sobre elas. Então, professor, ainda fiquei com alguma dúvida. Lembra, vai lá no nosso conteúdo novamente, dá uma lidazinha para você procurar entender bem melhor o que foi mostrado para vocês. Nós falamos ainda, só relembrando aqui, sobre os tipos de planejamento orçamentário. Nós dissemos que existe o estático, né, que é aquele que é mais rígido, que não pode ser mudado. Nós falamos sobre o flexível, que ele aceita adaptações. Nós falamos ainda sobre o contínuo, né, que é aquele que a empresa ela já tem mais uma maturidade, né, que ela vai conseguir realizá-lo de uma certa forma em tempo real. E nós falamos também sobre o base zero, inclusive especificamos bem para vocês, né, para que vocês pudessem compreender. Então, baseado nessa nossa revisão que nós fizemos até agora, que é importantíssima porque tem a ver com a primeira parte da nossa apostila, eu espero que vocês deem uma olhada lá para compreenderem melhor o material. Nós iremos trabalhar agora, pessoal, com vocês a nossa videoaula, de fato, número 2, né, onde nós trazemos mais algumas situações importantes para que nós possamos trabalhar aqui com vocês, apresentar aqui para que vocês possam entender. Então, já nessa nossa apresentação aqui, nós trazemos a terceira situação problema. Professor, quer dizer que existem mais situações? Existem, nós vamos trabalhar mais com vocês. Então, aqui nós vamos levar em consideração, pessoal, 3 cenários. Imagine só, o cenário positivo, que seria um cenário otimista, um cenário em que
há uma possibilidade de você trilhar a sua empresa por aquele caminho, mas nós também iremos falar sobre o negativo ou sobre o pessimista, que é outra possibilidade, e iremos também tratar sobre o neutro, que estaria mais voltado para a realidade, ou seja, para a realidade da empresa. É importante que vocês conheçam essas três situações, esses três cenários, para que vocês possam auxiliar bem a empresa a se desenvolver, para que vocês possam contribuir juntamente com o senhor Antônio, para que essa empresa dele, ela possa se desenvolver baseada no planejamento que você vai ajudar a construir. Então o senhor Antônio, ele ficou preocupado como ele iria trabalhar diante desses três cenários, mas o primeiro ponto que você deve fazer é procurar acalmá-lo. Você que é um profissional, você que estudou nessa área, você tem que ter discernimento, tem que ter equilíbrio e tem que procurar ajudar de uma forma bastante equilibrada. Para traçar os cenários é necessário entender como vai funcionar o mercado. Por isso é importante que você faça pesquisas rotineiras, que você leia noticiários, que você assista documentários, que você pesquise, que você leia livros, para que você tenha um embasamento, para na hora de você aplicar seus conhecimentos, você saber onde você está indo buscar. Quando você está em uma empresa, você deseja ter lucro, Você quer que a empresa cresça, que a empresa ela produza lucros. Então, quanto você sabe que economicamente o país ou o setor não está favorável, quando você entende disso, aí você vai saber mais ou menos como direcionar a empresa. É preciso traçar metas que irão compor cada cenário desse para que possa ser tomada uma decisão. Não é simplesmente você tomar a decisão, seguir por aquele caminho e achar que vai dar que tudo vai dar certo, não. Você precisa analisar esses cenários, analisar o comportamento de mercado, saber como é que a empresa ela vai se comportar para que essas decisões elas possam ser tomadas. Principalmente nessa situação do senhor Antônio, que procurou você como um profissional. Alguns exemplos que nós podemos trazer aqui, vamos supor o seguinte: a minha empresa, ela nesse momento, ela não está bem posicionada. Eu não estou com produto atraente, então eu vou ter que seguir algum caminho diante daquela situação. Eu não posso ficar parado, estagnado. Outra situação: a minha empresa ela agora está bem posicionada, então já vou ter que pegar outro caminho diferente. Não posso pegar aquele mesmo caminho que foi colocado para a situação anterior. E outra situação seria, se começar a aumentar as vendas e tudo ficar mais interessante de repente na empresa, então eu irei por um caminho já diferente desses apresentados. É importante a gente saber disso para saber escolher o caminho que nós deveremos seguir e deveremos também estar preparados para seguir qualquer um desses caminhos que serão apresentados ali à nossa frente. É importante que orçamentos estabelecidos eles possam estar aptos a seguirem caminhos diferentes, Porque se tiver um problema de repente, então tem como você procurar agir da forma mais cautelosa possível e da forma que precisa uma maior atenção possível. Por quê? Porque você já se programou antes para poder pegar uma nova direção. Veja a seguinte situação, problema, por exemplo. A partir das premissas apresentadas pelo economista-chefe de um banco X, que nós trazemos aqui como exemplo, elaborar um orçamento da empresa considerando os diferentes cenários colocados com as expectativas variáveis, apontando em qual cenário o resultado esperado poderá ser alcançado, considerando que a perspectiva da margem líquida seja de 30% no período, sabendo que os tributos incidentes representam 21% sobre as receitas geradas por aquela empresa. Nesse caso, teria que ser analisado as opções diferentes, Então, se nós trouxéssemos aqui, por exemplo, para a situação do seu Antônio, nós poderíamos analisar as situações diferentes, mas que melhor precisasse do nosso entendimento, da nossa percepção, para poder atuar em cima e tentar resolver. Eu trago aqui para vocês, pessoal, a seguinte tabela. Veja bem, premissas levantadas, onde eu mostro aqui cenários, preços, inflação, consumo, crescimento da economia, despesas fixas, custo variável sobre receitas, E eu trago isso nos três cenários. Veja bem, imagina aí,
Imagina que o cenário otimista, como eu fiz aqui o meu planejamento, né? Por que eu fiz esse planejamento? Para estar preparado para situações que possam surgir. Então, nesse meu planejamento, eu tracei aqui o cenário otimista, o cenário neutro e também o cenário pessimista. Para o meu cenário otimista, eu coloquei os preços aqui a R$ 91. Quando a inflação ela for de 8,47%, né, o consumo será de 960 mil, o crescimento da economia de 4%, por isso que eu tenho que estar atento se a economia está crescendo, se ela está fortalecida, se ela não está. As despesas finais de 580 mil, o custo variável sobre as receitas de 18%. Não, aqui é um planejamento que eu não sei ainda se eu vou seguir, né? Eu vou traçar aqui cenários para saber como é que a empresa vai se posicionar diante das situações que possam surgir. A outra situação, pessoal, seria neutra, né? Onde eu teria preços a R$ 69,00, com inflação de 10,01%, um consumo de 760 mil, crescimento da economia de 2%, despesas fixas de R$ 660 mil para essa realidade neutra aqui, onde eu estou colocando, né, o custo variável sobre a receita de 20%. Já na situação, no cenário pessimista, eu teria o quê? Os preços a R$ 44,00, a inflação a 13,40%, o consumo de 540 mil, crescimento da economia, né, bem pequeno, a 0,5%, despesas fixas de 520 mil, o custo variável sobre as receitas de 24%. Então, é interessante você indicar para o senhor Antônio criar orçamentos em cima de cada um desses dados para que ele possa se posicionar, né, frente às situações que possam surgir. Então, em cima de cada cenário, ele vai ter que criar os orçamentos da empresa. É importante fazer isso porque quando não se tem um planejamento, a empresa, ela muitas vezes, ela paga para trabalhar, né? A empresa passa anos e anos pagando para trabalhar. E às vezes a empresa ela não consegue se autossustentar. É por isso que algumas pessoas começam o empreendimento, né, quando não dá para pagar as contas, porque não fez um planejamento, aí vai fazer um empréstimo, vai se afundando mais e mais, já vai ficar em uma situação bastante delicada. Daí a grande importância e o grande diferencial de você como administrador, como administradora, fazer planejamentos. É aí que você vai se encaixar na empresa, é aí que você vai fazer com que a empresa se desenvolva. Então, esta vai ser a sua missão. É importante fazer isso, né, porque quando não se tem um planejamento, as empresas, como eu já falei, o dono da empresa que está ali investindo capital, que está investindo esforços, né, para que aquela empresa ela cresça. E muitas vezes ela acaba não crescendo, simplesmente porque não houve esse planejamento. Mostro aqui nessa outra apresentação possíveis cenários na elaboração de um orçamento, de planejamento orçamentário. Então nós temos aqui, positivo, o neutro, né, que é a realidade, e o pessimista, que muitas vezes são ignorados, mas que a gente também deve levar em consideração. Porque muitas vezes, pessoal, as pessoas que estão administrando uma empresa, elas só pensam em crescer, mas elas não veem esses cenários. Elas não colocam a empresa delas também como se tivesse no cenário pessimista para fazer o planejamento. E elas, como só pensam em crescer, muitas vezes, como não tem o planejamento, a empresa acaba não se dando bem e acaba simplesmente entrando em falência, né? Nós colocamos aqui na tabela também, onde nós colocamos o cenário positivo, né? Projeção de aumento das receitas e ou diminuição dos gastos em relação ao cenário neutro, né? No neutro, nós colocamos aqui cenário base para receitas e gastos. Então, aqui é onde você tem uma base, é mais ou menos um equilíbrio, né? Onde você poderia ter uma certa posição. Agora, se você vê que o terreno está favorável, né, que a situação está favorável para você seguir com a sua empresa, aí você, né, já pode dar um passo bem maior do que isso. E no cenário pessimista nós colocamos projeção de diminuição das receitas e o aumento nos gastos em relação ao cenário neutro. Então, para isso é válido compreender que os gastos fixos eles não irão mudar. Existem variáveis que influenciam para este cenário. Você sabia disso? Tem algumas variáveis que podem influenciar. E nós mostramos até aqui nessa nossa apresentação, olha aí, fatores que influenciam em um cenário otimista. Professor, e tem alguns fatores que podem influenciar
Tem sim. Nós mostramos aqui para você, ó, por exemplo, o marketing, ele pode influenciar, né? O treinamento e a motivação das pessoas que trabalham na empresa. Imagina aí, quando você tenta motivar as empresas, as pessoas que trabalham na empresa, elas podem produzir muito mais, né? Quando você faz um treinamento, quando você deixa essas pessoas mais capacitadas, quando você especializa essas pessoas, a tendência é que a empresa ela cresça. Infelizmente, existem alguns proprietários de empresas, alguns donos de empresas que não têm essa visão. Eles acham que se eles capacitarem os funcionários, eles vão acabar perdendo os funcionários. Mas você não pode ver desta forma, né? Você tem que investir no treinamento e na motivação do pessoal sempre para que a empresa ela cresça mais e mais. A inovação também é importante, ela pode influenciar muito no cenário otimista, né? O que seria a inovação? Você buscar novas formas, você procurar ter um alcance maior, você buscar você trazer algo exterior que possa agregar para a sua empresa, você procurar fazer um diferencial, né? Você olhar para as outras, perceber, as empresas que são do mesmo ramo que eu estão fazendo isso, mas eu poderia fazer diferente, eu poderia investir nessa área, poderia agregar valores aqui, poderia fazer esta outra situação aqui para que a minha empresa ela possa crescer. Então, ofereça algo diferente, inove, né? Procure um meio de produção diferente, procure uma forma diferente de vender para que você possa fazer com que a sua empresa ela venha a ter sucesso. A moeda estrangeira também pode acabar influenciando de uma certa forma, né? Então, é o cliente que tem que perceber tudo isso que você está apresentando. Então, de uma certa forma, você terá que se posicionar no lugar do cliente para saber como é que a sua empresa está agindo, né? Você não pode ver simplesmente através da ótica do patrão ou do gestor da empresa, mas você também tem que se portar como um cliente para saber ela está passando ou que ela está tentando desenvolver, quais são as metas e os objetivos, se ela está mostrando aquilo de uma forma satisfatória para o cliente, com a possibilidade de atrair mais pessoas ou não, e a partir daí você conseguirá fazer um trabalho bem melhor frente a ela. Trago aqui também para vocês fatores que influenciam a redução dos gastos na atividade empresarial. Então, a força da moeda local, por exemplo, né, pode trazer uma redução nos gastos. A redução de tributos, um exemplo, a nova política de financiamento, de incentivo fiscal, ou de redução de juros e taxas para uma nova alavancagem financeira. Pode ser também uma nova abordagem do governo para os impostos daquele setor que você está inserido. De repente, o governo resolveu diminuir a carga tributária, diminuir os impostos, por exemplo, né? E a sua empresa, de repente, ela vai conseguir se comportar bem melhor no mercado se isso acontecer. A redução das tarifas de serviço, né? Aqui pode estar incluídos setores, por exemplo, de água, de energia, de comunicação, né? Dentro de comunicação estará inserido de telefonia, de internet, né? E outros também. Tudo isso irá contribuir para a redução dos gastos, que irá afetar diretamente o cenário. Então, para resolver a situação do senhor Antônio, né, que nós estamos tratando aqui desde o começo da nossa disciplina, serão abordados aqui os seguintes cenários, né? Nós vamos colocar primeiro um cenário, elaborar um orçamento no cenário positivo, para ver como é que fica a situação do senhor Antônio. Então, eu apresento aqui para vocês uma tabela onde eu mostro isso, né? Eu tenho um cenário neutro e eu estou comparando com o cenário positivo. Então, a receita bruta no cenário neutro, ela apresenta-se como R$ 52.440.000. E no cenário positivo, R$ 87.360.000, né? Os tributos. Aí vocês vejam que existe aí, no caso, por exemplo, na receita bruta, só para que vocês entendam melhor, estou fazendo a multiplicação aí de R$ 69 por 760.000 peças, né? Então, o valor da peça pela quantidade de peças foi que eu encontrei R$ 52.440.000. E no positivo, aqui também tratando-se da receita bruta, do mesmo jeito foi feita a multiplicação. Sobre os tributos, né? 21% de tributos, por exemplo. No cenário neutro, nós temos R$ 11.012.400. Já no positivo, né, nós temos R$ 12.345.600. Os custos variáveis, né?
No neutro, no cenário neutro, nós temos 10.488.000. No positivo, nós temos 15.724.800. As despesas fixas, né? Teve uma variaçãozinha aqui, vocês podem perceber, apesar de ser fixas, mas como nós estamos tratando de cenários diferentes, né, teve essa adaptação. Então, no neutro, 660.000. No positivo, nós temos quanto? 580.000. Já o lucro, né, no neutro, cenário neutro, nós temos 30.279.600 reais. No cenário positivo, nós temos um lucro de 52.709.600 reais. Então, para se ter um cenário positivo, deve-se partir da ideia do cenário neutro. Por isso que foi feito esse comparativo aqui nessa tabela que eu estou mostrando para vocês. Na situação que nós estamos apresentando, verifica se o lucro no cenário positivo ele é mais significativo do que no cenário neutro, né? E nós mostramos aqui para vocês agora uma outra tabela, onde nós temos elaborar um orçamento no cenário pessimista. Então, nós vamos comparar aqui também a situação do cenário pessimista com o cenário neutro, né? Para a receita bruta no cenário neutro, você já sabe aí como é que calcula, só multiplicar R$ 69,00, que seria o preço da peça, né? Por 760.000 peças. Então, nós teríamos o quê? Um valor de 52.440.000. Já no pessimista, 23.760.000. Os tributos, né, onde nós estaremos colocando aqui 21%. Então, seria 21% em cima desse valor inicial aí da receita bruta. Ficaria 11 milhões. Já no cenário, 4.989.600. Os custos variáveis, né? No cenário neutro, nós temos 10.488.000. No pessimista, nós temos 5.702.400 reais. As despesas fixas, nós temos 660.000 no neutro e temos, no cenário pessimista, 540.000. Lembrando aí, ó, que o lucro no cenário neutro, né, ele ficou 30.279.600. Já no pessimista, 12.628.000 reais. Resolvendo a situação problema, né, considerando que a margem líquida se refere ao lucro líquido sobre a receita líquida, tem-se o seguinte, é o que eu mostro aqui para vocês agora. A meta era a margem de 30%. Então, se for feito o seguinte cálculo, lucro líquido dividido pela receita líquida, nós vamos ter o seguinte, para o cenário positivo, né, nós vamos ter um resultado de 60,34%. Para o cenário neutro, um resultado de 57,74%. Já para o cenário pessimista, nós vamos ter um resultado de 52,73%. Então, deu para perceber aí, pessoal, a distribuição que nós fizemos nesses três cenários que nós apresentamos para vocês. O que é que isso significa? Significa que mesmo que a empresa sofra algum problema e vá para o cenário pessimista, ela vai continuar tendo lucro. Está vendo aí o tamanho da importância de se fazer o planejamento? Né? Por isso que é importante você fazer esse planejamento, para que mesmo que vá para esse cenário pessimista, você não vai fazer com que a empresa entre em falência, mas que ela ainda possa ter lucro, né? Nós trazemos agora para vocês a quarta situação problema. Então aqui vai ser trabalhado a importância do fluxo de caixa. Servirá para saber se terá dinheiro em determinado período, por exemplo, né? E se não tiver, será importante para saber que tipos de atitudes tomar frente a problemas que possam surgir para a empresa. Então, geralmente no início do mês, paga-se as contas e reserva-se um dinheiro para a eventualidade que possa acontecer. Mas nem sempre as empresas fazem isso. Você sabia? Por quê? Porque se a empresa não planeja, ela não consegue guardar nenhum dinheiro para situações inesperadas que possam surgir. Já existem várias e várias situações onde a empresa ela fica trabalhando nesse mês para ter que pagar já as despesas do próximo. Então isso não pode acontecer. Isso pode fazer com que a empresa ela entre em declínio. No fluxo de caixa é possível identificar quanto vai ser a entrada, né, onde vai ser a saída, para onde será a saída, a importância daquela saída, tudo isso deve ser levado em consideração. Lembrando que essas informações aqui você pode trabalhar tanto na empresa como pode trabalhar também na sua vida pessoal. Apresentando a seguinte situação, problema para vocês.
verificar se haverá necessidade de recursos financeiros para os 3 meses iniciais do próximo ano. Após as tradicionais vendas de final de ano, historicamente os meses de janeiro, fevereiro e março, eles são mais fracos em relação ao volume vendido, né? Aqui no Brasil, principalmente, pessoal, porque existe o pagamento do 13º salário, né, no final do ano, né? Ou seja, a renda das famílias aumenta e vem os famosos presentes de final de ano, presentes do Natal, onde geralmente as pessoas acabam gastando um pouco mais, se excedendo um pouco mais. Aí quando entra no início do ano, né, a tendência é que as empresas elas não consigam vender muito. Por quê? Porque as pessoas já gastaram o dinheiro no final do ano, né? Mas tendo um planejamento dá para se preparar bem para isso. No começo do ano geralmente é mais fraco para a empresa do senhor fictício que nós apresentamos, porque é época que está se comprando material escolar, por exemplo, né, outras situações em que as pessoas também estão investindo, né, estão comprando produtos, e lembrando aí que elas já tiveram um grande gasto no final do ano, né? Caso seja feita uma comparação em relação ao volume de vendas no final do ano em relação ao início do ano, né, comparando o início com o final, esse último, ou seja, o início do ano, é sempre um período mais fraco para algumas empresas. E eu peço aqui a atenção de você. Ó. Como é que uma empresa, né, como em qualquer empresa, aliás, é muito importante planejar as finanças a curto prazo, pois se houver necessidade de caixa em um período futuro, a equipe da gestão financeira daquela empresa, ela vai ter o quê? Ela vai ter condições de saber antecipadamente, vai conseguir prever, vai conseguir analisar com devido cuidado quais são as alternativas que melhores se encaixam, né? Quais as melhores alternativas que devem ser buscadas principalmente para um financiamento. Na situação que foi apresentada pelo senhor Antônio, né, ele achou que seria interessante fazer o seu fluxo de caixa. Ou seja, é necessário fazer um planejamento sobre o dinheiro. Assim ele conseguirá traçar qualquer direcionamento se surgir, por exemplo, uma falta inesperada de dinheiro no caixa da empresa dele. É importante saber que até o momento ele não teve nenhum problema em relação aos pagamentos, né? Mas também não sobrou nenhum valor, ou seja, a empresa dele está conseguindo quitar com as obrigações financeiras, mas não está sobrando nenhum valor. Se acontecer qualquer imprevisto de última hora, ele não vai ter dinheiro de forma alguma em caixa para suprir possíveis necessidades que possam surgir. Então, diante da situação do senhor Antônio, ele solicitou ao departamento financeiro, né, alguns dados, ações futuras da empresa, conforme nós vamos apresentar aqui numa tabela para vocês, e para solucionar esse caso será necessário desenvolver o orçamento de caixa da empresa, né, que é o principal instrumento de planejamento a curto prazo. Um dos principais instrumentos do planejamento financeiro é de caixa da empresa. Aí nós mostramos aqui uma tabela para vocês, onde nós colocamos aqui, ó, veja os seguintes dados. Saldo final do caixa de dezembro, né? Saldo mínimo de caixa e as vendas projetadas para os 3 primeiros meses. Então nós temos aí, ó, saldo final do caixa em dezembro, R$100 mil, a forma de recebimento, 50% à vista e 50% em 30 dias. Né? O saldo mínimo de caixa, nós teríamos 50 mil, a forma de recebimento, pagamentos, tributos, custos e despesas, 50% à vista e 50% em 30 dias, né? 50% do valor das vendas. Vendas projetadas para os 3 meses, R$200 mil por mês, as vendas realizadas em dezembro, né, por causa do 13º salário, como já foi falado, que geralmente é o período que as pessoas gastam mais, vão surgindo novas possibilidades de comprar, e as pessoas querem fazer compras, né, final de ano, 50% à vista e 50% em 30 dias, R$400 mil. Então esses são os dados iniciais que nós teremos, pessoal, para projetar o fluxo de caixa. E nós vamos aqui problematizar quais são as necessidades de projetar planos financeiros, né? Estes devem ser de curto ou de longo prazo? O que é que vocês acham? Então pode ser de curto prazo para atenderem a uma determinada demanda e de longo prazo, né? Porque para atender a outras demandas que possam surgir. Aí eu trago outra pergunta: quais são os elementos que devem compor o orçamento de caixa?
os itens da receita, das despesas, os impostos, os custos, as despesas, os investimentos, né? E qual é o regime adotado e qual a diferença entre o orçamento de caixa e a DRE? A DRE é um demonstrativo econômico, enquanto que o fluxo de caixa mostra a movimentação financeira que está acontecendo ali na empresa. Como que a empresa está controlando as entradas, as saídas e os pagamentos, né? Então, vejam o seguinte exemplo que eu mostro aqui, ó. A empresa recebeu 200 mil reais, mas teve que pagar 150 mil. Só que às vezes o pagamento tem que ser na segunda, porém a empresa só recebeu 100 mil na quinta e 100 mil na sexta. Então ela recebeu na semana, mas não foi no dia que precisava para ela pagar aquele valor que ela teria que honrar com seus compromissos. Logo, com o fluxo de caixa é possível você saber se você vai ter dinheiro naquele momento que você vai precisar para fazer o devido pagamento. É hora de ajudar o senhor Antônio com o fluxo de caixa, juntando tudo que nós estamos falando, nós trazemos para vocês essa tabela aqui, onde nós temos os meses de janeiro, fevereiro e março, com vendas projetadas em janeiro de 200 mil, fevereiro de 200 mil e março de 200 mil. Recebimento à vista, 50%, né, do próprio mês. Então, 100 mil para janeiro, 100 mil para fevereiro, 100 mil para março, né. Nós temos o que mais? Recebimento a prazo de 50% do mês anterior, então ficou 200 mil em janeiro, 100 mil em fevereiro e 100 mil em março. Total de recebimentos, 300 mil para janeiro, 200 mil para fevereiro, 200 mil para março. Total de pagamentos, 100 mil para janeiro, 100 mil para fevereiro e 100 mil para março, né? O fluxo de caixa, né, se vocês bem observarem, nós teremos aí 200 mil para janeiro, 200 mil para fevereiro e, aliás, 100 mil para fevereiro e 100 mil para março. O saldo inicial, 100 mil para janeiro, 300 mil para fevereiro e 400 mil para março. E o saldo final, nós temos 300 mil para janeiro, 400 mil para fevereiro e 500 mil para março. Saldo mínimo de caixa, 50 mil para todos os meses, né, para os 3 meses apresentados. Saldo a financiar, 0 para todos eles. Saldo excedente, 250 mil para janeiro, 350 mil para fevereiro e 450 mil para março, né? Então a importância de você fazer o fluxo de caixa é saber de fato quanto dinheiro a empresa ela tem disponível, como serão trabalhadas as entradas e as saídas dos valores na empresa. É importante analisar a saúde financeira da empresa. A empresa ela está com saúde financeira, né? Então você tem que analisar isso para saber se vai ter que buscar recurso de um terceiro, né? Ou se precisa fazer alguma alavancagem financeira ou operacional. Ou ainda se é preciso alguma especulação de mercado ou um investimento necessário e importante para essa empresa, né? Então, relembrando algumas partes importantes desse nosso conteúdo que nós apresentamos aí para vocês, nós dizemos o seguinte, que nesse material apresentado foi falado sobre fluxo de caixa, sobre planejamento, sobre margem de contribuição, a importância de se ter um planejamento estratégico, um planejamento tático, um planejamento operacional. Nós falamos também que é importante que mesmo a empresa não começando com o planejamento, ela deve fazer o quê? Ela vai ter que fazer esse planejamento, ainda que ela possa fazer posteriormente, mas ela deve fazer para saber realmente o que está acontecendo com ela, principalmente na parte financeira, né? Nós falamos que a parte financeira, o setor financeiro da empresa, ele é tão importante quanto os outros setores. Mas é ali que você vai identificar se a empresa ela está indo bem financeiramente ou se ela não está indo bem financeiramente, né? Então, foi visto como fundamentar bem os planejamentos. Além de você saber que os planejamentos devem existir, você deve saber que eles devem ser bem fundamentados para que a empresa ela possa ter um certo equilíbrio, ela possa ser uma empresa sustentável, né? Ela possa traçar objetivos e metas para o futuro e que ela possa também alcançá-los. Nós falamos sobre a classificação de cada planejamento. Se você ficou com alguma dúvida, dá uma lidazinha lá novamente no nosso material, na nossa apostila. Assiste a videoaula para que você entenda melhor esse conteúdo que aqui está sendo trabalhado, porque ele vai ser fundamental para você. E nós falamos sobre a importância de desenvolver bem um planejamento. Não é só fazer um planejamento por fazer. Você tem que saber
que desenvolver bem, você tem que organizar esse planejamento, né? Você tem que ver cada parte desse planejamento para que você possa fazê-lo bem e para que você possa fazer com que essa empresa ela cresça. Então está aí a grande importância de você, como administrador ou como administradora, né? De poder usar os seus conhecimentos para ajudar a empresa a crescer, tanto financeiramente como em outros aspectos também. Então, acredito que esse nosso conteúdo que nós trouxemos para vocês, ele é um conteúdo bem importante e ele vai fazer a diferença para você no ramo da administração. Ou seja, você vai fazer um diferencial. Você vai poder ver detalhes que as outras pessoas não conseguem ver. Às vezes até o próprio dono ou a dona da empresa não consegue observar detalhes que o administrador consegue ver. E imagina só, você trabalhando principalmente bem essa parte financeira, você pode proporcionar um crescimento de qualidade para essa empresa, para que a empresa ela possa crescer com segurança, né? Então, nós finalizamos aqui a nossa segunda videoaula, desejando sucesso para todos vocês e desejando que vocês estudem para que vocês adquiram conhecimentos suficientes para utilizá-los bem na profissão que estarão exercendo. Grande abraço a todos, pessoal!